Controle de constitucionalidade difuso em sede de ação civil pública. O Supremo Tribunal Federal afirmou ser legítima a utilização de ação civil pública como instrumento de fiscalização incidental. Veja bem, fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do poder público, desde que a controvérsia constitucional não se identifique com o objeto único da demanda, mas simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio. Digamos que intentou-se uma ação civil pública. Ação civil pública vou voltar àquele mesmo exemplo que a gente deu anteriormente, para questionar determinada legalidade de um procedimento licitatório. Houve uma legislação mudando algum procedimento licitatório, foi-se intentada a ação civil pública. A ação civil pública, ela foi intentada para questionar esse procedimento licitatório, essa habilitação licitatória. Um caso concreto, não estão permitido a entrada, a participação de pessoas tais e tais no procedimento licitatório, até mesmo concurso público. Aí foi ser aberta a ação civil pública. De forma incidentalmente, pode-se pedir a declaração de constitucionalidade daquela lei. Por quê? Você está analisando um caso concreto. E a ação civil pública não é meio de controle in abstrato de inconstitucionalidade de uma lei. Porque os métodos de controle in abstrato, nós vamos verificar mais à frente, no controle concentrado de constitucionalidade, nós temos a ADI, a ADIM, a ADC. Então, a ação civil pública não é meio hábil de controle in abstrato, mas ela é em caráter incidental de controle difuso. Porque você não está verificando a legislação abstratamente, não está analisando a legislação em si, você está analisando, sim, o caso concreto e pedindo a declaração de constitucionalidade daquele caso concreto. É isso que o Supremo Tribunal Federal disse aqui. Você pode ser ajuizada a ação civil pública pedindo a inconstitucionalidade de uma lei, mas de forma incidental, de forma no controle difuso de constitucionalidade, analisando-se o caso concreto e uma preliminar você vai pedir a declaração de constitucionalidade daquela lei. Nunca em controle concentrado, nunca em caráter inabstrato, somente no caráter concreto do caso. Não admite ação civil pública em defesa de direitos coletivos ou difusos, como sucedâneo de ação direta de constitucionalidade, vedando-se quando seus efeitos forem erga omnes e, portanto, idênticos à declaração concentrada de constitucionalidade. Por quê? Porque se eu estiver pleiteando de direito coletivo ou difuso, e ele vai ter efeito erga omnes, eu não posso fazer, a gente acabou de falar, a ação civil pública é o caso concreto, certo? Você vai analisar como uma preliminar à inconstitucionalidade daquela lei e eu não posso utilizá-la como declaração inabstrata de constitucionalidade, porque nós temos os meios competentes para isso. Existe a previsão constitucional de qual ação você intentar para pedir a declaração em caráter concentrado de uma inconstitucionalidade de uma lei. Diversa, porém, a hipótese vislumbrada pelo pretório excesso quando se trata de direitos individuais homogêneos. Por que esses direitos individuais homogêneos? Porque isso aqui é de um grupo. Nós temos os direitos coletivos, que são direitos gerais, é de toda a coletividade. E nós temos os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos é de determinado grupo de indivíduos. Então, se você está pegando um determinado grupo de indivíduos e você entra com a ação civil pública, aí sim você pode pedir a declaração de constitucionalidade de uma lei. Por quê? Porque ela não está tendo efeito erga omnes, ela está tendo efeito intrapartes. Veja que o controle difuso ele é intrapartes, pois nesse caso a decisão só alcançará este grupo de pessoas e não estará usurpando a finalidade constitucional das ações diretas de inconstitucionalidade, sendo permitidas. Ou seja, a ação civil pública, quando você tem direito coletivo, anote, direito coletivo, você não pode ajuizar uma ação civil pública pedindo a inconstitucionalidade de uma lei. Já se for para direitos individuais homogêneos de um grupo de indivíduos, você pode sim ingressar com a ação civil pública pedindo a inconstitucionalidade de uma lei. Tá? E ela é em caso concreto, não é inabstrato e é um controle difuso de constitucionalidade, ou seja, ela vai ter o efeito ali, em regra, ex tunc intrapartes, porque nós vimos que tinha a exceção da modulação dos efeitos para trazer um efeito ex nunc. Controle difuso
de constitucionalidade durante o processo legislativo. Aí você me pergunta, bom, mas o controle difuso, ele não é feito pelo judiciário e é somente após existir uma previsão legal que eu posso dizer que é constitucional ou não? Mas aqui nós estamos falando do controle difuso durante o processo legislativo, ou seja, foi descumprida alguma determinação formal, algum requisito formal, aí nós temos já decisões que há o controle de constitucionalidade por descumprimento de determinado requisito formal na produção legislativa de determinada lei, ou seja, a lei ela está sendo declarada inconstitucional porque o processo legislativo ou algum regimento interno do Congresso, da Câmara, do Senado foi descumprido. As normas de processo legislativo constitucional previstas no artigo 59 a 69 da Constituição, aqui é que fala sobre o processo legislativo, possui eficácia plena e imediata, vinculando a atividade do legislador na elaboração das diversas espécies normativas, respeito ao devido processo legislativo. É indiscutível a realização de controle de constituição difuso ou concentrado em relação às normas elaboradas em respeito ao devido processo legislativo, por flagrante inconstitucionalidade formal. Ou seja, a gente está pedindo a declaração não porque a lei, a matéria da lei, ela é inconstitucional, mas porque o seu processo legislativo, o procedimento que foi adotado, foi em desrespeito à Constituição. Isso sim, aí a gente está ao controle difuso de constitucionalidade durante o procedimento legislativo. O controle jurisdicional sobre a elaboração legiferante, inclusive sobre proposta de emenda constitucional, sempre se dará de forma difusa, por meio do ajuizamento de mandados de segurança por parte de parlamentares, que se sentirem prejudicados durante o processo legislativo. Ou seja, quem é competente? O competente é o parlamentar. Onde é que está o parlamento aqui? Parlamentar. O competente é o parlamentar. Em via de mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque ele vai mostrar qual foi a parte da lei do processo legislativo, o que está no artigo 59A, acho que é 69 da Constituição Federal, foi descumprido. E também o regimento interno, o RI. Reitere-se que os únicos legitimados à propositura de mandado de segurança para a defesa de direito líquido e certo de somente participarem de um processo legislativo, conforme as normas constitucionais e legais, são os próprios parlamentares. Não pode haver outro, é só o próprio parlamentar, cujo prosseguimento do processo, a decisão final do Supremo, dependerá da manutenção do ator na condição de membro do Congresso Nacional. Isso aqui é a relação de contemporaneidade, ou seja, digamos que ele perdeu o mandato. O mandado de segurança não vai ser mais julgado procedente, perdeu o objeto. Então, ele tem que estar no mandato. Está no mandado, foi descumprido, aí ele entra com mandado de segurança, provando, mostrando que o processo legislativo está sendo descumprido, seja pelo artigo 59 a 69 da Constituição, seja através dos regimentos internos. Ele consegue, se ele conseguir provar que houve realmente a quebra dos preceitos constitucionais, pedir a declaração de constitucionalidade daquela lei. Por quê? Não porque a matéria dela é inconstitucional, mas porque o processo legislativo, o método que ela chegou a ser elaborada, descumpriu a legislação. Os fins não podem justificar os meios. Não é porque a lei é boa, digamos que a lei até seja uma lei boa, uma lei que trouxe, vamos tratar de um caso que hoje é contemporâneo, trouxe uma redução do custo com a Previdência. Digamos que a lei é uma lei boa que chegou lá, mostrou, reduziu, trouxe uma justiça social maior, só que o processo legislativo foi descumprido. Então ela vai ser declarada inconstitucional, porque se o processo, o requisito formal, o fim não pode ficar um meio. Se o meio está errado, o fim também tem que estar errado. Tem que ser declarado inconstitucional. Então o processo legislativo foi descumprido, vai ser declarado inconstitucional aquela norma, porque o processo foi descumprido. Eles têm que seguir a lei. Existe o princípio da legalidade. Ninguém pode ser obrigado a cumprir nada senão sob determinação legal. Só que a determinação legal também tem que cumprir os requisitos legais. Como é que eu vou ser obrigado por algo que não exigiu não cumpriu nem suas obrigações? Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode, tem que cumprir a determinação legal, o preceito legal, o processo legal.
Bom, controle concentrado ou via de ação direta. Aqui nós vamos estudar a ação direta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, declaração de constitucionalidade, que é o controle concentrado, que isso é a análise in abstrato da legislação, a análise in abstrato da constitucionalidade de determinada norma legal. Isso vai ficar para o nosso próximo bloco, porque é um bloco também bem complicado de a gente trabalhar e precisa de muita atenção e de um trato específico no estudo dessa via concentrada. Um abraço a todos, nós nos encontramos na próxima aula para